Você quer ficar mais inteligente? Esta é a pergunta que muitas pessoas me fazem e também têm feito para os cientistas da neurociência, se é possível uma pessoa tornar-se mais inteligente. Nós temos uma ideia errônea de que a inteligência ela é fixa. Quando eu comecei a fazer estudos da psicologia na Universidade Estadual, na Unesp de Assis, lá no ano que eu comecei, em 1985, tínhamos poucas pesquisas da neurociência com o avanço da tecnologia de informação. Então, muita coisa nós sabíamos, mas éramos presos em testes de avaliação de inteligência, testes que definiam a inteligência, o tal do QI. E é interessante que a gente aplicava os testes em nós mesmos para aprender esses testes nas disciplinas de testes psicológicos, das diversas áreas de abordagem, dos cognitivos, dos de personalidade, assim por diante. E eu, uma vez aplicando o teste Columbia, que foi reatualizado, mas ele continua um teste um pouco enrijecido, né? O meu QI deu abaixo de 4, né? Ou numa medida de 0 a 10, deu abaixo de 5. E aí eu perguntei para o professor que negócio que era este, né? Aí o professor falava, ó, a gente ensina os testes para vocês, mas isso não serve de muita coisa não. Porque a inteligência nós já estamos percebendo com os estudos da psicanálise que ela é uma construção, você pode tornar-se inteligente. E neste sentido que nós podemos sim, através do que a neurociência tem mostrado com as pesquisas, de fortalecer nosso potencial de memória e ampliar com o nosso potencial de memória a inteligência, que é a capacidade de armazenar conteúdo e de elaborar conteúdo. Para isto, a gente tem que ter alguns passos para ser dado para que a gente consiga chegar lá no melhoramento, né, na melhora da nossa estrutura neurovegetativa, no fortalecimento dos nossos neurônios para que eles sejam potentes para a vida toda e até para que eles possam, as sinapses que acontecem no cérebro, possa fazer com que haja multiplicação, inclusive, de neurônios. Mas o importante é que nossos neurônios no cérebro sejam preservados e a neurociência já tem caminhos e indicativos para que como a gente pode fazer isso. E é isso que eu vou trazer aqui para você agora. O que fazer para que você possa ser mais inteligente? Mesmo com o avanço da neurociência, descobrindo o potencial que a gente tem no cérebro e descobrindo que nossos neurônios se fortalecem, se tornam superpotentes, e aí com mais capacidade de armazenar conhecimento pela memória, e isso faz com que nossa inteligência aumente. Tudo isso descoberto através da tecnologia de informação, um primeiro passo para que você possa cultivar bem os seus neurônios e a sua estrutura neurovegetativa é diminuir o tempo nas redes sociais, nas plataformas de tecnologia de informação. Por quê? Porque tudo que vem nas redes sociais, elas estão praticamente prontas. Documentários, filmes, toda essa série que tem de filmes que a gente tem hoje em várias plataformas, tudo que nós vemos através da internet, através do smartphone, do computador, a maioria das coisas já estão prontas, já estão colocadas para nós. Então, nosso cérebro ele faz pouco exercício de sinapse, porque ele faz pouco exercício para conhecer alguma coisa. Eu assisto um filme, ele já está pronto. Se eu leio um livro, por exemplo, eu tenho que produzir as cenas que o filme já me traz. E assim por diante. Quando eu estou usando a internet a meu favor, na minha potencialização neurológica, então eu vou aumentar minha inteligência. Mas se eu apenas absorvo e fico horas e horas ali, sem ter uma interatividade com aquilo de forma criativa, eu estou colocando em risco a minha potencialidade de memória e, consequentemente, vou diminuir a minha inteligência. Então, se eu quero aumentar a minha inteligência, eu tenho que diminuir o tempo de uso da internet de forma drástica, colocar isso como critério, como pauta. Um outro passo que é importante, aumentar o tempo de leitura todos os dias da sua vida.
Ler livros de preferência em espécie, continuadamente, busca de conhecimento geral através de redes e de sites de pesquisa científica, de universidade, para buscar conhecimentos de coisas que você não sabe, de produção da ciência, de produção de tudo que está sendo pesquisado no mundo, principalmente nas áreas de interesse tua, na profissão sua, ou que você gosta de pensar. Ler notícias do cotidiano através de uma imprensa ampla, de um jornalismo que atinja todo o Brasil ou jornal internacional, mas não ficar só naquele anúncio da matéria em si, mas ir beber da fonte e ler a matéria como ela é colocada. No passado nós líamos o jornal impresso, hoje isso está cada vez tendo menos acesso em nossas mãos, mas nós temos o mesmo jornal impresso através de plataformas de tecnologia de informação. E é neles que a gente tem que ir diariamente. Então, livros, conhecimento geral e conhecimento do cotidiano através de jornais. O terceiro item é ter atividade física diariamente, de preferência aeróbica. Por quê? De preferências aeróbicas, caminhada, andar para lá e para cá, correr. Tanto é que existe uma indicação de saúde física, quem consegue dar em torno de 4.500 passos por dia, para quem quer manter uma aeróbica boa diariamente, e já atletas 12.000 passos por dia. Então é uma medida que a gente pode fazer sempre procurando fazer coisas andando, né? Da onde eu estou para onde eu vou, e colocando horários da semana para caminhadas bem definidas, ritmadas ou corrida. Por quê? Porque a atividade aeróbica ela oxigena o nosso sangue. Ao oxigenar o nosso sangue, vai para a corrente sanguínea e isso faz com que o oxigênio chegando ao cérebro através da corrente sanguínea faz com que a gente tenha uma alimentação da nossa estrutura neurovegetativa, a gente tem um fortalecimento dos nossos neurônios. O outro item é fazer coisas com as mãos, de preferência que você não sabe fazer. Procurar fazer um artesanato, procurar fazer uma comida, procurar fazer atividades do dia a dia de limpeza, procurar coisas que você tenha que usar as mãos, porque pelas mãos a gente desenvolve também a sanidade do cérebro. Outro item é manter redes de amizade presencial, nos clubes, em praças, em bairros, em lazer. Sair só do restritivo familiar e às vezes das amizades online, principalmente pelos jogos que se tem agora de interação, mas provocar o encontro presencial. Eu tinha um paciente que ele estava muito dependente dos jogos online e muitos amigos. E dessa rede de amigos, alguns eram próximos de onde ele morava, da cidade que ele morava. Então ele começou a propor, durante o processo de análise, ele fez essa proposta de marcar encontro presencial para também fazer os jogos presenciais com a turma que eles eram amigos apenas online. Isso é muito importante também para a saúde, porque nós somos um ser coletivo. A saúde do cérebro precisa dessa coletivização, dessa interação afetiva com os outros. Uma outra indicação é dormir bem. Pelo menos 8 horas de sono noturna é importantíssimo para que você possa fazer a alimentação dos seus neurônios, manter a potencialidade de memória e, consequentemente, aumentar a sua inteligência. Quem dorme uma média de 8 horas de sono por noite vai ter vida longa a nível cerebral. E o importante é tentar, conforme a indicação de muitos neurocientistas, de não levar o celular para o quarto, não ficar com a rede ligada e não ficar acionando o celular ou a internet ou a televisão no horário de dormir, porque aí rompe com aquela coisa do cérebro que para de ter que pensar e fazer atividades e você não consegue entrar no sono profundo quando você faz isso. Então, dormir livremente. E o último item que eu quero trazer aqui, nunca ficar sem projetos pessoais para ser desenvolvidos. Sabe aqueles projetos que eu projeto para o amanhã, alguma coisa que eu sei que eu vou fazer. Então, projetar-se, sempre estar com proposta de fazer algo para o amanhã, não viver do amanhã, é outra coisa. Estou dizendo de projetos que você possam, no dia a dia,
dedicar tempo pensando no amanhã. Pode ser profissional, pode ser coisas, mesmo que a pessoa esteja aposentada, mas nunca fique parada em termos de sonhos, de expectativas, de projetar-se para o amanhã em coisas que vai exigir de você no dia a dia um tempo para uma execução, para um planejamento, para uma ação. Então fica aqui essas dicas neste tema. Se você quer ter mais inteligência, siga esses passos. Não são tão simples, porque nós estamos cheios de hábitos distorcidos que faz com que, ao invés de nós ficarmos mais inteligentes, nós vamos nos tornando mais emburrecidos. A escolha é sua. Fique à vontade. Obrigado pela sua atenção.